Então nós vamos para o nosso estudo do capítulo 20 do livro de Lucas. Capítulo 20 de Lucas hoje, terceira parte. Lucas 20. Vamos ao versículo 27. Nós vamos do versículo 27 até o versículo 40. Vamos à leitura. E chegando-se algum dos saduceus, que dizem não haver ressurreição, perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, Moisés nos deixou escrito que, se o irmão de alguém falecer, tendo mulher, e não deixar filhos, o irmão dele tome a mulher e suscite posteridade a seu irmão. Houve, pois, 7 irmãos, e o primeiro tomou mulher e morreu sem filhos. O segundo, o terceiro também a tomaram, e igualmente os 7. Todos eles morreram, não deixaram filhos. E por último, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual deles será a mulher? Pois que os 7 por mulher a tiveram. E respondendo Jesus, disse-lhes: os filhos deste mundo casam-se e dão em casamento, mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos, nem hão de casar, nem ser dados em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos, e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E que os mortos hão de ressuscitar? Bom, também isso mostra Moisés junto da sarça, quando chama ao Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas de vivos, porque para ele vivem todos. E respondendo, alguns dos escribas disseram: Mestre, dissestes bem. E não ousavam perguntar mais nada. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela bênção de estar aqui na sua casa, de poder, Senhor, estar diante da sua santa palavra, de poder, Senhor, ter esse tempo de juntos estudar, buscar, Senhor, compreender dentro da palavra e também, Senhor, pelo Espírito Santo, aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Portanto, ó Deus, que o Espírito Santo possa falar pela boca do seu servo e também, Senhor, falar no coração de cada um que está ouvindo. Santíssimo Deus, peço que abençoe os nossos irmãos que estão aqui. Peço, Senhor, que possa estar cuidando daqueles que não puderam estar aqui. E peço ainda, Senhor, que o Senhor possa abençoar os nossos irmãos enlutados, o nosso irmão Clodoaldo, continuando a consolar o seu coração e o coração daqueles, ó Deus, que lhe pertence lá em Gália. Também pelo irmão Mário, pelo falecimento, Senhor, do seu primo. Que o Senhor console cada um desses corações, em Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos vendo, talvez, os últimos detalhes sobre a paixão do nosso Senhor Jesus Cristo. Desde o capítulo 9 do livro de Lucas, Jesus ele tem subido a Jerusalém, é uma caminhada, muitas coisas aconteceram, muitos milagres, muitos sinais. E aí culminou na entrada triunfal de Jerusalém. Ele entra triunfante, ele entra exaltado, as pessoas glorificando, Hosana, Hosana, e há uma glória exposta, mas aparente. Infelizmente é uma glória exposta e aparente. É uma glória diferente daquela que nós encontramos em Filipenses, que diz que todo joelho se dobrará. Ali não tem jeito, vai se dobrar mesmo.
Aquelas pessoas, mesmo que voluntárias, elas estão gritando o nome de Jesus, mas as coisas vão mudando naquelas semanas. É a última semana. Jesus, ele entra no domingo, ele morre na sexta. Veja só. Ele vai entrar em Jerusalém triunfante domingo e ele vai sair de Jerusalém carregando uma cruz, sangrando na sexta. Isso na parte da manhã ainda. Já imaginaram isso? Você tem domingo, segunda, terça, quarta e quinta. Você tem 5 dias e nós estamos estudando estes últimos 5 dias antes dele tomar a sua cruz. Esses são os momentos finais. Então aqui Jesus entra, as pessoas clamam o seu nome, e as pessoas assim, clamam na frente, e depois eles vão gritar o nome de Barrabás pelas costas. Bem assim mesmo. E eles estão entrando, né, junto com Jesus. Agora Jesus está ensinando. Jesus, ele entra no templo, ele limpa o templo, e aí ele começa a ensinar. E quando ele começa a ensinar no átrio do templo, o que acontece? A oposição. Mas Jesus teria oposição? Bem, meus irmãos, a verdade tem oposição em qualquer tempo. Não vai faltar oposição à verdade? Janes e Jambres sempre estará lá. Enquanto, meus irmãos, tiver a verdade de Deus, se levanta uma serpente para que a verdade seja desfeita, para que a verdade seja posta a ridículo. Então eles têm aqui grupos que vão se juntar e tentar colocar Jesus a ridículo. É isso que eles querem. Primeiro, aquele grupo de autoridades, as maiores autoridades, que no começo do capítulo 20 chega, com que autoridade você está fazendo isso? Nós somos autoridade, mas quem é que te deu autoridade para entrar, para limpar o templo? Quem que te deu essa autoridade? Jesus respondeu essa pergunta? Não, Jesus não respondeu. Ele fez outra pergunta, não responderam. Ele disse, bom, vocês não respondem a minha pergunta, eu não respondo a sua. Então, não vou responder, para mostrar que não é todas as perguntas que têm que ser respondidas. Mas eles queriam colocar Jesus a ridículo, não conseguiram. Aí vem a segunda turma. A segunda turma aqui é do versículo 19. Eles querendo lançar mão de Jesus, né, e colocando um olho baixo sobre Jesus, eles pagaram espias para que se fingisse de justos, fossem lá e falaram, vamos encurralar ele agora. Vamos colocar ele contra a parede. Vamos fazer ele ser contra César e o próprio César que mate ele. E vem lá a questão do tributo. Jesus, meus irmãos, é magistral, né? O nosso Deus, quem pode com o nosso Deus? Ele pega uma moeda e diz, dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, e os homens preferem César a Deus, mesmo os crentes preferem entregar-se a César do que a Deus, mas vai ser uma resposta maravilhosa. Agora, nós temos os fariseus atacando, nós temos os herodianos atacando junto com os fariseus, e no versículo 27, nós temos os saduceus atacando. Então é outro grupo religioso. Versículo 27, chegando-se algum dos saduceus, que dizem não haver ressurreição, eles perguntaram-lhe, bem, meus irmãos, antes disso, vamos lembrar o seguinte, os questionamentos a Jesus, né? As perguntas feitas a Jesus. Tem pergunta positiva, mesmo sendo feita por uma pessoa que não teme a Deus. O jovem rico chega e fala assim, mestre, que bem farei para herdar a vida eterna? É uma boa pergunta. É uma pergunta maravilhosa, por quê? Porque dá chance da pessoa responder e ensinar o caminho da salvação. Aí vem uma pessoa e faz uma pergunta ridícula. Uma pergunta ridícula, você tem que tratar a pessoa como Jesus ele tratava. Não esquenta a cabeça, não.
porque são perguntas destrutivas, né? Então o capítulo 20 são questionamentos destrutivos, colocando a autoridade de Jesus em xeque, né? Tentando colocar contra as pessoas, contra o governo, e agora, não contentes, eles querem colocar a ridículo uma doutrina muito importante, a doutrina da ressurreição. Isso aqui, meus irmãos, esse questionamento, ele vale até hoje, no sentido que Jesus, ele responde essa pergunta, porque essa pergunta tem a ver com uma doutrina firme. Porque Paulo disse, se não tem ressurreição, então nós somos os mais miseráveis do mundo. Então entra um momento delicado e Jesus, ele precisa sim responder essa pergunta. Em relação à sua pessoa, à sua autoridade, ele não respondeu. Por exemplo, é como se Jesus dissesse assim, quem quiser respeitar a minha autoridade, vai respeitar. Quem não quiser, um dia vai ter que dobrar o joelho e respeitar do mesmo jeito. É assim, não é porque eles não respeitam a autoridade de Jesus, que Jesus não é uma autoridade. Ele ali naquele momento, ele não estava obrigando ninguém a reconhecer e nem respeitar a autoridade dele. Mas aí, meus irmãos, nessa pergunta doutrinária, ele mostra autoridade. A diferença, ele não está preocupado em ser uma autoridade para quem não quer a autoridade dele, mas ele está preocupado com a autoridade das Escrituras, e isso é muito diferente. Então ele vai responder essa pergunta. Como eu disse, vou insistir pela terceira vez, algumas perguntas não edificam e nem comunicam graça, só destrói. Isso na igreja é o que mais tem, além da maldade, o desejo de destruição, Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente a que for útil. É útil para quê? A que for útil para edificar, e não é edificar por edificar, é edificar de acordo com a necessidade. Tem necessidade? Tem, então fale, Continuando. A fim de quê? Por que tem que ser assim, Por que eu não posso falar o que eu quiser? Bom, na tua casa você pode falar o que você quiser, é tua casa. Lá na rua, depende, talvez você pode falar o que você quiser. Talvez alguém vai dar um tapa em você porque você falou o que você quis. Quem fala o que quis na rua, às vezes escuta o que não quer, não é verdade? Na casa do Senhor, não. Na casa do Senhor é só a palavra. Então aqui está dizendo, a fim de que comunique graça aos que ouvem. Então, novamente, edifique e comunique graça. Se não, é melhor ficar quieto. Agora eles não, eles querem destruir. Destruir Jesus de qualquer jeito. Vamos destruir essa personalidade chamada Jesus? É o que eles querem? Eles têm mais uma pergunta para Jesus. Capítulo 20 e versículo 28. Não é uma pergunta, meus irmãos. Isso aqui é uma criação. Isso aqui é quase um livro aqui que é escrito para fazer uma pergunta. Eles criam uma história ridícula para poder ridicularizar a doutrina da ressurreição. É o que eles vão fazer com Jesus. Bom, a pergunta feita em forma até de um conto é feita assim: bom, olha, Senhor, Moisés, lá na lei, ele disse que se um homem morrer, o irmão dele, se ele não deixar filho, tem que tomar a viúva e ter um filho com ela. A lei está mandando uma coisa dessa aí. Bom, era verdade. Vê como Satanás é. Ele pega uma verdade, ele tem que pegar uma verdade, porque senão não tem chão, Aí é que vem o conto. Mas aconteceu o seguinte, Senhor, olha que coisa, que coisa triste. Houve, versículo 29. Houve 7 irmãos. Tinha uma casa que tinha 7 irmãos. O primeiro casou com a moça lá, bonitinho, teve festa de casamento, jogaram lá pó de arroz e coisa e tal, houve o sim, e os dois se casaram, não tiveram filho, mas o rapaz morreu. Vê que coisa triste. Aí o outro irmão, o segundo, foi lá e tomou ela também, morreu. O terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, morreram todos. Não ficou um irmão vivo, todos morreram. Eu aconselho ninguém casar com uma mulher dessa, Mas todos morreram, tá? Todos. Aí, no final, eles dão uma machadada.
É aquelas perguntas capciosas mesmo, sabe? Que não vem para construir, vem para destruir. Né? Elas chegam e falam assim, então, a mulher morreu, a mulher também morreu. A pergunta é, versículo 33, né? Portanto, na ressurreição, de qual deles será a mulher? Pois os 7 a tomaram. Ela vai ser de quem? Lá na ressurreição. Me diz aí, né? Na ressurreição ela vai olhar para o primeiro, para o segundo, para o terceiro, assim, até chegar ao 7º. De quem ela vai ser esposa? Porque os 7 a tomaram. Irmãos, até que ponto é capaz de criar loucura uma mente cujo interesse é destruir a palavra de Deus? Até que ponto? Até que ponto é capaz uma mente de ficar pensando bobagem e falando bobagem para destruir uma outra pessoa também? Até que ponto? Não existe limite. Não existe limite. E tem uma coisa, quando alguém quer falar uma bobagem, sempre vai ter alguém para ouvir a bobagem que ele falou. Né? E aí, continuando, eles estão usando a Bíblia contra a Bíblia, para defender uma doutrina errada, que era o quê? Não existe ressurreição. O ponto aqui é versículo 27. Esse é o ponto. O Espírito Santo já avisou. Qual que é o ponto? Os saduceus não acreditam na ressurreição. Agora, não está escrito assim no versículo 27. Não é que eles não acreditam. A palavra é mais forte do que não acreditar. A palavra de Deus está dizendo aí que eles negam que existe a ressurreição. Então, esse é o ponto. Eles têm que contar uma história escalabrosa dessa mesmo, né? Eles estão rindo, estão dizendo que a Bíblia se contradiz, que a Bíblia não é válida, né? A Bíblia não serve, aonde já se viu. Bom, né? Tem um versículo aqui, que é em 2 Timóteo 2, 23, não está escrito na tela, nós temos que abrir lá, tá? Então, vamos lá, 2 Timóteo, capítulo 2, e versículo 23. Veja o que o apóstolo Paulo nos diz aqui em 2 Timóteo. Ele diz assim: Timóteo, meu filho, né, rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem confusão. Rejeita. Você rejeita essas questões loucas, sem instrução. Por quê? Porque isso só dá enguiço. Vá para Tito, capítulo 3, só vira 2 páginas aí, capítulo 3 de Tito e versículo 9. A mesma coisa. Tito, meu filho, não entre em questões loucas, genealogias e contendas e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis, são coisas vãs. Ao homem herege, depois de uma ou outra admoestação, evita-o. Você pode fazer 2 coisas quando alguém vem com uma bobagem acerca das Escrituras. Você pode ficar perdendo tempo discutindo com ele. Já contei várias vezes, mas quando eu era rapaz, com 17 anos, eu morava com o pastor e eu entregava folhinha. Eu tinha 2 vilas para entregar folhinha e era no sábado que eu fazia isso, sábado de manhã. No Jardim São Lucas e na Vila Mariana, ali em Garça. Tinha um testemunho de Jeová lá, não tem problema eu falar, tinha um testemunho de Jeová. E aí, quando eu estava entregando folhinha, quando parava naquela casa, ele tinha um monte de perguntas, sempre pergunta capciosa. E eu disse para o pastor: olha, pastor, eu estou indo a passos largos de ensinar aquele sujeito. E ele me disse assim: o tempo que você perde em querer ensinar quem não quer ensinado, você estaria ganhando uma alma preciosa para Jesus. Evita-o. Evita-o. Bem, eu tenho muito defeito na minha vida, mas quando uma pessoa como o pastor João falava uma coisa, eu abaixava a cabeça e respeitava. Era a minha autoridade religiosa ali. Irmãos, corre-se a língua solta e corre-se a publicações e partilhas.
O que um dos sujeitos aí, de um pastor de São Paulo, disse que a Bíblia não é mais, tem que ser atualizada. Você sabe por que um sujeito desse consegue tanto ibope? Porque os próprios crentes dão ibope para ele. Os próprios crentes ficam partilhando isso, senão não teria nada. Absolutamente nada. Ô pastor Gilberto, o senhor viu? Eu falei assim, não vi, mas vou ver, porque está todo mundo falando, se está falando, vou ver. Aí eu vi, né? Agora o senhor viu, o que o senhor fala? Você, eu vou perder tempo com isso. Presta atenção, não perde tempo com herege. Quem perde tempo com herege, não está ocupando o tempo para ganhar uma alma lá na frente. Para que perder tempo com isso? É porque o fulano falou, fulano é muito famoso. É famoso porque você deixa ele famoso. Você quer ver uma pessoa dessa abaixar a crista, é deixar de comprar os livros, é deixar de falar dele e acabou, some, desaparece. Mas enquanto os crentes ficam se ocupando com isso, não está vendo que é errado? Tá, então por que discutir isso aí? Se ele deixa ele atualizar a Bíblia que ele quiser, os crentes têm feito isso. Não, a Bíblia não pode ser atualizada, mas pode ordenar a mulher. A Bíblia também não fala disso. O que ele está dizendo, o princípio que ele usa, é o mesmo que muitas igrejas usam, para desfazer a palavra de Deus. Se serve para um, tem que servir para o outro. Mas para Deus não serve nem para um e nem para o outro. Para Deus é a palavra. Você vai ter que cumprir a palavra. Então, olha só, né? Eles têm um pezinho ali, faz essa pergunta ridícula, com um conto ridículo, uma história escalabrosa, tudo esquisita, todo mundo morre nessa história, mas a pergunta é, de quem que ela vai ser a mulher? De que lei os saduceus estão falando? Deuteronômio capítulo 25, versículo 5, versículo 6, é a lei do liverato. De que é isso, pastor? É a lei do liverato quando o homem casa e ele morre sem deixar filhos. Era dever do quê? Do irmão tomar a viúva e ter um filho com aquela viúva, para o nome do irmão que morreu continuar. Então, irmãos, existem objetivos quando Deus passa por essa lei. Então, qual é o objetivo? É cuidar de quem? É cuidar da viúva, presta atenção nisso. Deus, Ele sempre cuida do mais fraco. Você pode não ver isso, porque a cegueira espiritual não deixa ver. A viúva não seria despedida vazia, continuava sendo cuidado pela família do falecido, e ia conservar a herança do falecido. Era uma proteção para ela. Lembra que a mulher, ela era tida como objeto, vendida como uma peça aí qualquer. Então, quando ela casava, ela tinha como se defender, e se defender pela palavra de Deus. Veja, irmãos, essa não é uma lei de Moisés. Não, mas está lá na lei, está em Deuteronômio, capítulo 25, versículos 5 e 6, eu sei, mas não é uma lei de Moisés. Estão lembrados de Judá, quando Tamar, ele pegou Tamar, deu para o seu filho, o filho morreu, o outro filho sem vergonha, não quis suscitar descendência, morreu também. Quando chegou a vez do terceiro, ele não deu o filho para Tamar, e aí a Tamar foi lá e teve teve uns gêmeos com ele, não é? O que foi aquilo ali? Aquilo ali é a aplicação da lei do liverato. O livro de Ruth, que nós amamos tanto, nada mais é do que uma explicação da lei do liverato. A Ruth, ela era casada com como é que é o nome mesmo, né? O Malom. Então, a Ruth era casada com o Malom, e aí o que aconteceu? O Malom morreu. E agora? Bom, Malom morreu, e ela volta para casa, e quando ela volta para casa, junto com a sogra, né, chega lá numa terra, veja bem, se ela fica em Moabe, não tinha problema nenhum. Mas ela voltando para a terra de Deus, tem que seguir a lei de Deus. Aí ela podia casar com qualquer um, mas ela não casa com qualquer um. A Noemi fala, minha filha, Deus está nos assim, olhando por nós, esse homem é nosso parente, esse homem é nosso remidor, se referindo a Boaz. E ela vai conversar com Boaz. A atitude dela eu lhe pertenço, Boaz, pela Bíblia eu lhe pertenço.
Mas Boaz diz: é verdade, mas tem alguém entre mim e você. Antes de mim tem um irmão que ele tem mais, assim, não tem jeito, ele tem que te rejeitar para mim poder casar com você. Olha aqui, assim, meus irmãos, ele faz tudo de acordo com a palavra de Deus. E aí eles vão lá, faz o trato, o camarada não quer mais a Ruth, fala, não quero essa pessoa, né? Porque eu não quero Moabita na minha descendência. Aí o Boaz vai lá, casa com ela. E ela se torna bisavó do rei Davi. Então, a lei do liverato, para que servia, pastor? Servia para proteger a viúva. Já pensou? A moça casa, não tem filho, o que seria dela? Ela ia virar uma prostituta na mão de todos os homens depois, se não fosse uma lei para protegê-la. Por quê? Porque ela não tinha um filho para defender ela. O Pentateuco, meus irmãos, tem umas leis que parecem estranhas, não é? Como essa aqui, do liverato, que parece ser uma lei ridícula, ou leis acerca de escravidão. Por que Deus deixou essas leis? Talvez você pergunte, pastor, mas por que Deus deixou leis desse tipo, né? Hoje não serve mais. Hoje você está numa fase, você está numa era que é a era da graça. Você deveria dar pulos de alegria por essa era da graça. Mas se não fosse essas leis que eles contam, ridícula. Como vocês acham que era tratado um escravo no Egito? Porque escravo tinha em todo lugar. Me diga uma coisa, quando é que um escravo no Egito descansava? Nunca! Trabalhava até morrer, Agora, se ele fosse um escravo em Israel, ele tinha folga uma vez por semana. Ele tinha que ser alimentado, ele tinha que ser cuidado. Mas Deus está fazendo uma lei de escravidão? Não, Deus não está fazendo uma lei de escravidão. Você não consegue entender o que Deus está fazendo? Com lei ou sem lei de Deus, o que ia acontecer? Ia ter escravidão. Com lei ou sem lei, as pessoas iam continuar a matar, a roubar, a se prostituir, a adulterar, com lei ou sem lei. O que a lei vem fazer? A lei vem restringir o mal. Não é por causa da lei, porque tem uma lei que as pessoas não vão fazer. Elas vão fazer, mas a lei restringe, coloca uma ordem. É um ato de misericórdia de Deus. Como essa lei do liverato. Já pensou se Deus não regulasse algumas situações? Como eu disse, a lei não muda o coração de ninguém. Apenas coloca freio na maldade que existe dentro dos nossos corações. Mas não muda o coração. Exemplo, bem claro. Senhor, Moisés mandou dar carta de divórcio. É verdade, está escrito lá, né? Aí Jesus olha para eles e diz, é verdade, mandou. Sabe por que ele mandou? Agora, você sabe a resposta, não é? Qual é a resposta, irmão Renato? Isso, pela dureza dos vossos corações, porque tem maldade aí dentro, Moisés teve que fazer isso. Entenderam o objetivo da lei? Mudar teu coração? Não. Para mudar teu coração, só Jesus Cristo. Só Cristo pode mudar um coração. Mas a lei, ela põe limite. Ela põe freio. Uma placa de, não exceda a 100 por hora. Não vai impedir você de andar a 200. Se você quiser, você anda 200. Mas tem uma lei dizendo, não faça isso. Então, é a mesma coisa. Vamos voltar aqui para o nosso texto. Quem está fazendo essa pergunta ridícula aqui? Versículo 27. Os saduceus. Quem eram os saduceus? Um grupo religioso. Não eram tão fortes publicamente e não eram tão numerosos quanto os fariseus. Pelo contrário, era uma elite. Era uma casta superior da religião judaica. E essa casta, ela tinha uma origem, a origem em Zadok. Quem foi Zadok? Zadok é o sacerdote no tempo de Davi. É Zadok que quando Davi, ele é expulso da cidade de Jerusalém, ele pega a arca, sai correndo, alcança o rei e disse, rei, nós vamos contigo.
Teve gente que quis ir com o rei e no final de toda aquela tribulação voltou com o rei. Rei, eu quero ir contigo. O rei disse: não, meu filho, a arca não pode sair de lá. Leva ela, se Deus quiser eu volto para lá, senão ela tem que ficar no lugar dela. Zadok é esse homem. Zadok é aquele homem que realmente ele coloca ordem nas coisas no tempo de Davi. Quando há um levante contra Salomão, quem é que defende Salomão? Zadok. O templo foi construído no tempo de Salomão. Quem é que dirigiu tudo aquilo? Zadok. Por isso Zadok se tornou uma pessoa importante. Porque ele foi um bom sacerdote, sumo sacerdote no tempo de Davi. Ele foi um bom sacerdote, sumo sacerdote no tempo de Salomão. Ele dirigiu muitas coisas. Ele era um homem espiritual. Aí, de Zadok vem os saduceus, ou zadoqueus, tanto faz, os saduceus. E no que se tornou os saduceus? Veja como as pessoas, as gerações vão esquecendo da verdade e se tornam o quê? Em grandes mentirosos. Olha, irmãos, eles acreditavam no seguinte, não é o que acredita que era tão importante, é o que eles negavam, né? Na verdade, eles acreditavam em pouca coisa, mas eles negavam muita coisa. Eles negavam a ressurreição, os anjos, os demônios, os espíritos, eles negavam tudo isso. É o livro de Atos que nos conta isso. E aqui no versículo 27 diz que eles não acreditavam mesmo, que eles negavam a ressurreição. Agora, por que é importante falar desses saduceus? Porque hoje, meus irmãos, nós temos os saduceus modernos. Assim como nós temos os fariseus modernos, quem são os fariseus modernos? É esse judaísmo rabínico, legalista. Esses são os fariseus modernos. E os saduceus modernos? Bom, irmãos, é uma casta. Hoje eu acredito que são esses midiáticos aí, sabe? Os que ficam atrás de tela, tido como grande personalidade, como Anás, Caifás, sabe? É assim, não creem quase nada, negam muita coisa, mas tem uma coisa nessas pessoas, nesses líderes midiáticos, eles têm força política. Eles têm voz. E quem é que dá voz? O povo que dá voz para político. Nunca esqueça disso. Tá? Eles são em pouco e acabam fazendo muito barulho, porque eles têm voz. E é uma realidade muito triste, que um descendente de Zadok se tornou, no que se tornou? Ficaram desse jeito. Eu quero que vocês abram comigo em Oséias, capítulo 4 e versículo 6. Livro de Oséias, capítulo 4 e versículo 6. Volte aí para o Velho Testamento. Depois, no livro de Daniel, capítulo 4, versículo 6. Diz que o meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitei. Por que as pessoas estão sendo destruídas? Porque falta conhecimento. Você rejeitou o conhecimento. Eu também te rejeitei. Agora presta atenção em quem é que está sendo rejeitado. No versículo 6, justamente os sacerdotes. Visto que te esquecestes da lei de Deus, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que esquecestes da lei de Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Estão vendo o que ele está dizendo aqui? Isso é muitos anos depois de Salomão, de Davi, os descendentes de Zadok, eles se esqueceram da lei de Deus. Agora eles não acreditam mais na palavra de Deus, é uma questão doutrinária. O que crê e o que não crê, isso é muito importante. O que você crê, meus irmãos, é uma questão de primeira importância. Então, esses saduceus modernos, eles estavam lá no tempo de Oséias, eles estão aqui hoje, no nosso mundo. E olha lá, é triste saber que os famosos líderes que hoje deveriam defender a fé, são os que mais atacam a palavra de Deus. Quem deveria defender é o que mais ataca. Aí você vem e vê um papa defendendo o casamento de pessoas do mesmo gênero, correto?
Ele deveria defender a fé. Ele deveria pelo menos defender a fé católica dele. Mas ele defende o quê? Esse tipo de casamento, que é uma abominação para Deus. Ele defende o aborto, que é um assassinato. Então é isso que está acontecendo. Aí vem um crente, um evangélico, e ele faz o quê? Ele destrói, fala, a Bíblia não é suficiente. Então quem deveria defender está fazendo o quê? Está cortando a base, está destruindo. Por isso são os novos saduceus, saduceus modernos. E qual é o método, meus irmãos? O de sempre: distorcer as escrituras, fazer o que a serpente fez, pegar a palavra de Deus e distorcer. É isso que Deus diz, que vocês não podem comer nada aqui nesse jardim? Não, Deus não disse isso. Mas Deus tinha dito que era para não comer alguma coisa. Mas eles distorcem. Então o plano de Satanás é pegar uma verdade como a ressurreição e transformar numa reencarnação. É transformar a verdade da inerrância das escrituras e dizer, ela erra. Esse é o objetivo de Satanás, mas ele não vai conseguir. Sempre tenha o povo de Deus que luta pela fé evangélica. Sempre. Como diz o livro de Judas, né? Como diz Filipenses capítulo 1, versículo versículo 9, 27, que devemos lutar juntos pela fé evangélica. Muito bem, meus irmãos, o teor da pergunta, a motivação. Bem, de quem ela vai ser esposa? Está aqui, até coloquei. E agora, Jesus, sai dessa. É o que eles diziam, vamos ver. Eu acredito, irmãos, que eles fizeram essa pergunta para muitas vezes. Tipo, com quem que o Caim casou? Não tem gente que pergunta isso? Será que ele não entende que a Bíblia diz, e nasceram filhos e filhas de Adão e Eva? Aí a pessoa chega e pergunta, e ele casou com quem? Parece que só tinha os dois lá, não tinha só os dois, ele tinha muitos filhos. Algumas perguntas são extremamente ridículas, como essa. Agora sai dessa, Jesus, sai dessa. A motivação não é aprender, é destruir a fé na palavra de Deus. Eles estão, assim, se lixando, não estão preocupados com a resposta de Jesus. Não há? Por que não estão preocupados? Porque eles não creem na ressurreição. Por que eles estão falando da ressurreição se eles não creem na ressurreição? A única coisa aqui, meus irmãos, a única preocupação é tornar os ensinos de Jesus ridículos. Só isso. Vamos fazer essa pessoa passar vergonha? Vamos. Vamos fazer esse tipo de pergunta para ela? Vamos. Aí, vamos colocar ele em ridículo. Se esse é o objetivo deles, eles não se deram bem. Mas às vezes esse é o objetivo de muita gente, né? Ridicularizar uma outra pessoa. A resposta, estamos chegando ao fim. A resposta de Jesus. Vamos aqui, no versículo 34. Jesus respondeu e disse: os filhos deste mundo casam-se e se dão em casamento. Mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos, não vão casar e nem ser dados em casamento. Bom, como Jesus é mestre, como Jesus, ele conhece a palavra, porque ele que escreveu a palavra, é dele a palavra, então ele sabe, ele tem a resposta. Primeiro ele separou o mundo em duas eras: os filhos deste mundo e aqueles que são havidos dignos de alcançar o mundo vindouro. Preste atenção, são dois mundos aqui, este mundo e o mundo vindouro. O que é os filhos deste mundo? Os filhos deste mundo não são os crentes. Apenas. São todas as pessoas que já nasceram, vivem e ainda vão viver neste mundo. Neste mundo, os filhos deste mundo. Então os filhos deste mundo é todo mundo que nasce e que vive. Esses são os filhos deste mundo. Está dizendo aqui, o que acontece com um crente ou descrente? O que acontece com uma pessoa, se ela for feia, se ela for bonita, se ela for rica, se ela for pobre? O que está acontecendo? Bom, elas vão se casar, no versículo 34, e vão se dar em casamento. Bom, para ter filhos neste mundo, para ter continuidade neste mundo, não pode, meus irmãos, ter essa ideologia de gênero. Tem que ter homem e mulher casando um com o outro.
para ter filhos, porque senão acaba. Não foi aquele maluco que se chamava de maluco, o Enéas, né? Que disse, bom, vamos fazer o seguinte, vamos ver se esse negócio aí dá certo, essa genealogia de gênero. Pega 2 homens e coloca numa ilha, ou se não, pega 2 mulheres, coloca em outra ilha e deixa lá, volta daqui 100 anos. E vamos ver quantas pessoas estão lá. Não vai ter ninguém, vai ter uma moçada do lado do outro. Então, os filhos deste mundo casam-se e se dão em casamento. Eles procriam, eles têm que continuar, sabe? Para ter mundo, precisa nascer criança. As crianças estão nascendo. Então, temos esse mundo aqui, tá? Aí ele fala do outro mundo. Os que forem dignos de alcançar o mundo vindouro. Quer dizer, não é para todos. Isso é para os crentes. Ele diz o seguinte... Ele fala assim, olha, esse aí, do mundo vindouro, né? Eles não se casam e nem se dão em casamento. Eles não estão casando, não vão, lá não vai ter casamento. Depois da ressurreição, não vai ter casamento. O mundo vindouro é assim, é um novo céu, uma nova terra para novas criaturas. Essas pessoas não vão se casar lá. Não tem necessidade. A natureza dos habitantes desses 2 mundos tem a finita, que é a nossa. Neste mundo precisamos casar, procriar, afinal nós morremos. Casar e procriar é uma necessidade de continuidade da raça humana. Agora, nós temos a natureza infinita daqueles que são havidos dignos de alcançar o reino vindouro. No mundo vindouro não há necessidade de casar nem de procriar. Por quê? Porque eles não podem mais morrer. Não vão morrer mais. Estão vivos. Tem alguns termos difíceis aqui, tá? Primeiro, os que forem dignos de alcançar o mundo vindouro. Ninguém é digno, ninguém é digno. Mas como é que está escrito ali? Não, ninguém é digno. Você só vai alcançar o mundo vindouro se você entregar sua vida para quem? Para Jesus. O João estava chorando, ninguém é digno de abrir. Não, calma aí, tem um que é digno. Com a dignidade dele, ele comprou homens, ele comprou mulheres de povos, tribos, nações, línguas, com seu sangue. Então nós não somos dignos. A nossa dignidade vem pelo sangue de Jesus. Na ressurreição, porque você vai ressuscitar e viver no novo céu e na nova terra? Sabe por quê? Porque você entregou a sua vida para Jesus, não porque você merece. Nós não merecemos nada, a não ser o inferno. E tem uma outra coisa que Jesus fala aqui no versículo 36. Não podem mais morrer, são iguais os anjos. E são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição, são como os anjos. Não significa que você vai se tornar um anjo alado, vai criar uma asa e sair voando. Não, não é isso que está dizendo. Significa apenas que você não pode mais morrer e que você vai ter um corpo glorificado. É só isso que significa. Que o seu corpo é imortal, você se torna imortal com seu corpo glorificado. E isso Paulo explica bem em 1 Coríntios capítulo 15. Agora, irmãos, Jesus não terminou, tá? Ele está explicando a natureza do mundo vindouro e também deste mundo. Agora ele vai usar as escrituras para combater a heresia. Não se combate heresia sem Bíblia, é sempre com a palavra de Deus. O que os saduceus estão fazendo? Negando a ressurreição. Tem uma coisa, os saduceus, eles acreditavam em apenas 5 livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. A lei. É só. Só. Então lá não está escrito ressurreição, nós não acreditamos na ressurreição. E o livro de Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Salmo. Não, eles não acreditavam em nada disso. Os saduceus não acreditavam. Então Jesus vai usar um texto do que eles acreditavam. Quando Deus apareceu para Moisés na sarça e disse, olha, arranca as sandálias dos seus pés, porque esse lugar que você está pisando é santo, então ele tem que entrar descalço lá. E Deus fala para ele, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Eu sou é tempo presente. Ele podia dizer, eu fui, ou serei, mas ele disse, eu sou. Ele cita essa passagem, versículo 36, 37. Olha,
que os mortos vão ressuscitar também. Eles diziam que os mortos não ressuscitam, versículo 27. Jesus está dizendo que os mortos vão ressuscitar também. Por que Jesus fala também? Porque Jesus já tinha ressuscitado. Veja bem, o Lázaro. Jesus já tinha ressuscitado o filho da viúva de Naim. Jesus já tinha ressuscitado quem? A filha de Jairo. Por isso também. Não era uma novidade a ressurreição. Então ele está dizendo que os mortos hão de ressuscitar também. O mostrou Moisés junto da sarça, quando chama ao Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas de vivos, para que eles vivem todos. Deus é o Deus dos vivos, não dos mortos. Eles estão lá. Eles estão, meus irmãos, com o Senhor, assim como Paulo, assim como Pedro, assim como João, assim como Tiago, assim como Maria, assim como a Dona Alta, que vocês conhecem. Eles estão lá, estão com o Senhor, mas eles vão ressuscitar. Eles vão ser, meus irmãos, vão voltar com o corpo glorificado, e quem estiver aqui vai ter o corpo transladado, glorificado também. Num piscar de olhos, tudo isso vai acontecer. Deus nos ensina que isso vai acontecer. Então Jesus está dizendo, existe sim ressurreição dos mortos, porque Deus é Deus de vivo, não é Deus de morto. Aqui eu use apenas a Bíblia, tá? A Bíblia, meus irmãos, ela é eterna. Jesus disse, passe os céus, passa a terra, mas a palavra de Deus não vai passar. Esses midiáticos, eles vão morrer, vão passar. A Bíblia que estão condenando, não, tá? Mas a gente tem uma pergunta aqui para acabar o nosso estudo. Versículo 39 e 40. Respondendo alguns dos escribas, disseram, mestre, o senhor falou bonito, hein? E ninguém ousava perguntar mais nada. Acabou. Ninguém perguntou mais nada. Mas os escribas eram fariseus, eles não gostavam dos saduceus, ficaram batendo palma, gostei, né? Que nem Paulo, quando ele estava naquela discussão lá no templo, ele percebeu que estava uma divisão de saduceu e fariseu, ele partiu para o lado que era de mais gente e disse, eu também sou fariseu, né? Tá? Pronto, ele já ficou do lado que tinha a maioria. Aqui, irmãos, todos vão se calar diante do Senhor. E se calaram diante do Senhor. Uma pergunta que a gente faz é, você crê na ressurreição? O que é ressurreição? É você aparecer de novo. Isso que é ressurreição. Ressurreição é, de repente, a pessoa está na sua frente. Quem que está na minha frente? Minha avó, que morreu já faz 40 anos. Quem que está na minha frente? Bom, né? A irmã Marli, que todos aqui conheceram, morreu, esteve entre nós. A irmã Faustina vai aparecer. Isso é ressurreição, é aparecer de novo. Mas como aparecer? Com o corpo. Que corpo? Glorificado. Isso é ressurreição. Você acredita nisso? Bem, Paulo lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, ele fala de algumas consequências de quem não crê na ressurreição. Não é pouco não. Olha lá. Quem não crê na ressurreição? Olha lá. Não crê em Jesus. Como assim? Eu creio em Jesus e não acredito na ressurreição. Você não crê em Jesus coisa nenhuma. Por quê? Porque Jesus disse, eu sou a ressurreição. Então quem não crê na ressurreição não crê em Jesus. É uma mentira, mentiroso. Mentiroso que, tem que pegar a orelha dele e puxar. Eu não acredito. Então, você não acredita em Jesus, vai para lá, né? Vai abrir sua própria igreja que não tem ressurreição, mas aqui, crê-se na ressurreição. Porque nós cremos em Jesus. Não crê que Jesus ressuscitou. Irmãos, a fé evangélica combina com a fé católica justamente nisso, né? É a ressurreição dos mortos. Há uma igualdade de fé. É vã a nossa pregação e vã a nossa fé, tá bom? Eu estou pregando o quê? Que Jesus morreu e ressuscitou. E se ele não ressuscitou, está pregando por quê? O que você está pregando é uma mentira. A tua fé é uma mentira. A tua pregação é uma mentira. A pregação dos apóstolos é mentira. Os apóstolos são falsos testemunhas. Foram os apóstolos que viram Jesus ressuscitado.
Então eles são mentirosos, falsa testemunha. O que mais, né? Nós permanecemos em nossos pecados. Agora isso é muito grave, né? O que realmente purifica o nosso pecado, o sangue do Senhor Jesus Cristo, é que Ele morreu, Ele derramou o seu sangue, mas na ressurreição Ele venceu o quê? A morte, para nos dar vida. Então, se Ele não ressuscitou, nós permanecemos nos nossos pecados. E aquelas pessoas que acreditavam em Jesus, trabalhou tanto por Jesus, coitado dessas pessoas, né? Os que dormiram estão perdidos, não vai acontecer nada com eles. O que mais, né? Somos os mais miseráveis desta vida. Se você não acredita na ressurreição, você, meus irmãos, se não existe ressurreição, você deveria estar aproveitando a sua vida de outra forma, tá? Para que você está na igreja? Vá para uma piscina, vá para um spa, vá para não sei aonde, vai jogar bola, né? Porque tudo que nós estamos fazendo aqui é sem sentido. Mas aí Paulo diz, mas tem ressurreição. Como Jesus está dizendo, tem ressurreição. E que se cale, como está escrito no versículo 40, não ousavam perguntar mais nada, calados, que se cale toda a oposição. Agora você não fique compartilhando nada de gente que não crê na palavra de Deus. Esqueça essa gente. Isso nunca foi autoridade religiosa. Aprenda isso, aprenda com Jesus.